Essa semana tivemos grandes acontecimentos, tanto em Record quanto em SBT, mas a semana fechou na sexta-feira com o encerramento do Chega Mais e a demissão de Michele Barros, junto com isso a demissão de Raul Gil do SBT e grandes projetos anunciados ali, principalmente com relação ao retorno do Primeiro Impacto durante a manhã inteira, a contratação de um novo gerente de jornalismo e também Datena e Comandante Hamilton reeditando uma dupla histórica a partir da próxima segunda no Tá Na Hora. Marcão do Povo volta para o Primeiro Impacto, como em outros momentos isso aconteceu, mas é importante a gente olhar para o contexto todo do SBT e para o contexto de tudo o que aconteceu desde o início do ano. Acho que a análise aqui ela precisa ser um pouco mais fria e um pouco mais colocada dentro de padrões que não sejam sensacionalistas, mas que ao mesmo tempo tragam um pouco dos exemplos. Eu venho falando desde o início do ano que a missão da Daniela Berutti é uma das missões mais difíceis da história da televisão brasileira, porque ela herda uma crise que não é dela. Ela herda uma crise que vem desde o momento em que o Silvio Santos decidiu investir menos no SBT, ter menos programação que custasse muito para fazer, e com isso o SBT foi perdendo competitividade, a Record foi crescendo durante o horário do dia, né, durante os dias da semana, e o domingo salvava um pouco a pátria do SBT. Dessa maneira, a Daniela Berutti assume a vice-presidência do grupo Silvio Santos, não, mas do SBT especificamente, com essa responsabilidade de trazer de novo o SBT para o universo de relevância que o SBT sempre teve, né? Então é uma missão dificílima. A gente, no início do ano, criticava muito e falava muito sobre essa programação lotada de influenciadores que a Daniela Berutti pretendia trazer para o SBT, falando que de fato era difícil que algumas coisas ali vingassem. Alguns programas não vieram para dentro dessa grade do SBT de 2024, o Eita Lucas, que era para ter estreado, acabou não estreando. Virgínia Fonseca foi a grande surpresa do ano, então o SBT consegue competir mais de igual para igual com a Record no sábado à noite. Mas o restante da programação, principalmente com o Chega Mais e o Tá Na Hora, que eram as grandes apostas do dia para tentar retomar esse segundo lugar que a Record conseguiu consolidar com tanta precisão, foram de fato os grandes vilões, talvez, desse momento. O Chega Mais, especificamente, derrubou os índices do SBT pela manhã, teve 4 diretores em 9 meses, e esse trio extremamente competente que a gente tantas vezes comentou por aqui, Paulo Matias, Michele Barros e Regina Volpato, não foi suficiente para conseguir fazer o programa sair de uma média ali de 2 a 2,5 pontos, enquanto a Record ali consegue os seus 3, 4 pelo menos, com Hoje em Dia, que é uma revista eletrônica que tem já a percepção do público de que é muito longeva, né? Desde 2004, Hoje em Dia está no ar, embora não esteja na sua melhor fase, ele conseguiu sempre bons resultados. Então, nesse momento em que a gente vê o SBT dispensando Cristina Rocha, o SBT dispensando outras figuras importantes dessa trajetória, a Eliana saindo no meio do ano também foi um grande baque ali dentro do SBT, mas o Celso Portiolli mostrou que conseguiu aumentar inclusive os índices do domingo à tarde, então é muito curioso porque o problema do SBT, ele tem um dia de folga durante a semana, né? Ele tem o domingo como um dia muito importante na estratégia de programação, é um dia em que o SBT eventualmente briga com a Globo, com o programa da Patrícia Bravanel, o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel no fim da noite, né? Na hora final ali do domingo, o SBT fica competitivo inclusive com a Globo, mas no restante da semana a Record consegue com folga ali em diversos horários ter uma estrutura sólida ali para combater o SBT, seja com o jornalismo policial do Cidade Alerta, seja com outros elementos. A gente tem muito fortemente essa pegada, né, de a Record conseguir, agora com força de mulher, dando pico de 9, 10 pontos, eventualmente durante a semana, deixa a Caverna Encantada comendo poeira, né? Então é impressionante essa fase, e impressionante também como o SBT é consolidado no domingo, tanto que a Record tenta toda uma estratégia diferente durante 2024, com o Domingo Record a Raquel Sherazade, o Acerte ou Caia do Tom Cavalcante, que foi o grande acerto da temporada, mas a Record também acaba, no domingo, a Record se desmantela, de uma forma geral, nesse ano de 2024, porque
O Rodrigo Faro tá fora no ano que vem, não conseguiu vencer o SBT de jeito nenhum. Domingo Record também deve ser descontinuado por conta disso. Então, enfim, o SBT tem no domingo o seu grande trunfo. Durante o ano também teve um momento importante, um momento pesado, que foi a partida, a morte do Silvio Santos, que é o fim de uma era no SBT. Ele já não estava presente na gestão da emissora no dia a dia, mas ainda certamente era um conselheiro importante para as próprias filhas ali nessa sequência do ano de 2024. Então, a partir de então, a gente começa a ver mais fortemente, e já viu no ano de 2024 em si, um SBT que não era mais o SBT do Silvio Santos, né? A Daniela Berutti, e aí deixa eu voltar aqui nesse assunto, existem muitas críticas à gestão dela, muitas críticas em várias frentes, mas eu acho que uma crítica que não se pode fazer é a crítica da falta de coragem de inovar. A falta da coragem de se colocar ali à prova do mercado de uma forma geral e de ter dito lá no lançamento da programação do Circo do Tiru, na época, no início do ano, ter dito que ela olhava para a programação de outras emissoras e não via nada parecido com o que a SBT fazia. Então ela foi para a internet buscar esses nomes para tentar rejuvenescer esse público, para tentar trazer um conteúdo diferente. Então existe uma coragem, o que talvez tenha sido erro, e aí eu estou falando aqui do alto do meu entendimento de dono de emissora com um funcionário, que sou eu mesmo, e Nobari, claro, e Perrito Ted também, claro, Action Figure Nobari e Pintinha Amarelinha que eles estão, mas enfim, estou falando aqui da altura desta posição, que talvez o erro tenha sido insistir em erros que estavam claros ali, que teriam dificuldades. Então, foi um ano muito difícil para o SBT em muitos aspectos. Perder o fundador também certamente foi um baque grande para todos ali dentro, mas, de novo, a gente tem uma emissora que tem uma história muito grande, né? O fim do vínculo com o Raul Gil, que também foi anunciado ontem, também foi um grande momento pesado ali, porque, de novo, se a crise já era grave no momento em que a Daniela Berutti assumiu, agora ela se encontra numa fase periclitante, numa fase muito difícil e que vai precisar de um outro olhar. E me parece que esse outro olhar já começa a ser desenhado pensando na grade de 2025. Trazer o Datena pro Tá Na Hora, por exemplo, é apostar em uma fórmula televisiva que já deu certo muitas vezes. O Datena era o principal adversário do Tá Na Hora no momento em que o programa estreou. Trazê-lo para dentro do SBT é estratégia de televisão, não de internet, né? Rodrigo Faro, que pode ser contratado também pro SBT nessa retomada de 2025, justamente por ter sido desligado da Record e estar no mercado, também é uma estratégia que busca pessoas que são conhecidas dentro da televisão, não necessariamente da internet, né? Boninho com um projeto ali dentro, Thiago Leifert com projetos ali dentro, também são figuras conhecidas da televisão brasileira. Existe a possibilidade, inclusive, do Vem Pra Cá voltar em 2025 com Ana Furtado e Carlos Tramontina, figuras conhecidas da televisão brasileira. Um SBT mais parecido com a Globo e uma Globo mais parecida com o SBT, acho que é o que tende a acontecer em 2025. Mas acho que, se encontrarem o tom SBTista para esses profissionais que estão vindo da Globo ou que estão vindo de outras emissoras, tem chance de ter um resultado melhor em 2025. De novo, comercialmente primeiro, depois em audiência. Mas vai valer mais a pena, acredito eu, insistir em figuras que já são conhecidas de televisão do que investir em figuras que não são tão conhecidas ou em formatos que olhem muito para a internet e pouco para o público de TV aberta, né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu desejo muita sorte ao SBT em 2025. É triste, de novo, eu não tenho nenhum prazer em falar aqui que a programação do SBT não vingou, não funcionou. Eu acho que, como SBTista, raiz não, porque não defendo o SBT em todas as circunstâncias, mas eu gosto muito da história do SBT. Eu acho que tem uma história muito própria, tem uma característica muito própria. Então eu desejo muito, do fundo do coração, que o SBT encontre esse caminho em 2025 e volte a ser competitivo, volte a ter ali um momento importante na sua programação. Vamos ver o que vem pela frente. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler.